Olá, mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe, ao vivo aqui pela sua TV Clique Brasil. Lembrando, o programa Casa do Mr. Volpe é apresentado todo sábado às 18 horas, com reapresentação segunda às 23 horas. E no domingo, de repente, no horário XYZ, a produção aí coloca programa para você. Também a gente está pelo canal 12 da Via TV Net. Você que tem aquela TV Box, você abaixa o aplicativo da Via TV Net, você vai ver a TV Clique Brasil. O programa A Casa do Mr. Volpe tem o apoio da FIC Assessoria de Imprensa, Rádio Paradise FM, a melhor rádio de rock and roll da web. Então vai lá e que você vai curtir muito rock and roll. Editora Alma Mística, você tem um livro para lançar? Tá aí guardadinho? Fala com a editora Alma Mística que eles dão um jeito nisso. Essencial para a sua alma, onde você encontra perfumes, sabonetes e muito mais. Legal? Detalhe, no site da TV Clique Brasil, você pode descer ele, tem lá o link para você entrar na Rádio Paradise FM.com. Legal? Bom, a gente também está sendo transmitido pelo YouTube para você. Dado o recadinho, antes de eu apresentar esse convidado, eu tenho um recado para você. Solta aí, produção. Olá, eu sou o Mr. Volpe e hoje eu estou trazendo uma novidade para você. Anion, o colchonete do bem-estar. Ele é prático, ele é portátil, fácil de usar. Magnetismo e tecnologia infravermelho. Ajuda na circulação sanguínea. Colabora para aliviar as dores no corpo. Melhora no sono e na sua disposição. Prático e portátil. Então adquira o seu pelo 12 982 542220. 12 982 542220. Para São Paulo e Rio de Janeiro, o frete é grátis, hein? Então adquira o seu. E lembrando, você pode parcelar em várias parcelas aí, muito legal para você pagar. Anion, o colchonete do bem-estar. Bom, depois de dado o recadinho, agora é o momento de eu apresentar o nosso... Ainda não mostra, Mauri, não mostra. Eu vou dar uma de falar. Ele tem programa na Rádio Mundial, é colega aqui de apresentação. Ele é cofundador do canal Conhecimentos da Humanidade. Ele é formado em administração de empresa, publicidade, propaganda e marketing e pós-graduado em ciência da religião. Bom, estou falando dele, eu conheci ele na Mystic Fair o ano passado. É o Léo Lousada. Léo, prazer em ter você aqui no programa Casa do Mr. Volpe. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Vamos bater um papo hoje, né? Tem bastante coisa pra gente falar, né? Teu programa lá na Rádio Mundial que eu vi, você fala muito sobre filosofia. O que é filosofia? Vamos lá. A filosofia, ela é o amor pelo conhecimento. Os gregos, eles dividiam o amor humano em várias coisas diferentes. E um desses amores era o filo, que é um amor que é quase como um amor, uma amizade, algo que você gosta muito, alguém que você quer muito bem. E Sofia é a sabedoria. Então a filosofia era o amor que as pessoas tinham por ficarem sábias. E aí a gente vai ter na Grécia, principalmente, vários sábios, vários filósofos que vão ficar famosos, né? Como Platão, Aristóteles, como Sócrates. E aí isso vai moldar o pensamento ocidental, principalmente, e também muito do pensamento oriental vai vir da filosofia grega. E aí a filosofia se torna, então, essa base aí do pensamento ocidental.
E qual que é a importância da filosofia para as pessoas? Vamos lá, a gente esquece um pouco assim que a filosofia ela é a que faz a gente questionar o mundo, questionar o porquê das coisas, questionar o porquê que a humanidade age de determinada maneira, ou até algumas linhas da filosofia, elas vão além do físico, então elas são metafísicas. E aí elas começam já ouvi falar disso. Aí elas começam a trabalhar com essas questões que vão além do mundo material. Então, quando a gente fala, por exemplo, para alguém assim, vamos tentar achar um meio termo. Sim. Isso é um termo que nasceu na filosofia da Grécia há mais de 2.500 anos atrás. É uma ideia filosófica que nasceu dentro de uma escola. Então tem muitas coisas que fazem parte do nosso hábito, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de agir em sociedade, que a gente não tem nem ideia, mas que são coisas que vieram da filosofia. Então a filosofia, ela na prática, ela serve para determinar o que é a ética de uma sociedade, o que é a moral de uma sociedade, por que as leis daquela sociedade são daquela forma, por que alguns questionamentos científicos são feitos, por que alguns questionamentos espirituais são feitos. Então ela sempre foi algo que norteou isso e que criou um método para que a gente saiba perguntar, saiba pesquisar, saiba ir atrás dessa sabedoria e desse conhecimento. Quer dizer, isso faz parte então da própria humanidade, né? E hoje, essa humanidade está muito diferente de há pouco tempo atrás? A gente acha que sim, mas não está tão diferente assim não. A gente avançou tecnologicamente com algumas questões, sim, mas mudou algumas questões éticas e morais com relação à história da humanidade. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um antepassado nosso, um ancestral nosso, alguém que via na Europa, na África, algum lugar assim, ou até na Grécia, né, um filósofo desse, a capacidade cognitiva dessas pessoas, ou seja, a capacidade intelectual, a inteligência delas, é a mesma que a gente tem hoje. A diferença só é a questão tecnológica. Sim. Eles eram tão inventivos, tão criativos, tão inteligentes como nós. O que a filosofia veio fazendo ao longo do tempo? Ela veio justamente aprimorando essas questões de convívio em sociedade. Então, por exemplo, se a gente pegar um período ali dos anos... do nascimento de Cristo até o ano 1000. É um ano em que muito dessa parte da filosofia grega e tudo se perdeu. E foi uma época em que as pessoas não tinham muito uma bússola moral e ética. Então muitas coisas ruins aconteceram, muitas guerras, muita morte. O pessoal era mais bruto, né? Esse pessoal acabava sendo mais bruto porque não tinha uma ética nem de preservação da vida humana. Quando o cristianismo começa a crescer, ali na Europa principalmente, ele começa a se valer nas suas bases da filosofia grega para estabelecer a filosofia cristã. O próprio islamismo também, ele tem como base muitos filósofos gregos. A gente não sabe muito disso, mas os muçulmanos mantiveram em suas bibliotecas muitos textos de filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão. Quando os cruzados, lembra das cruzadas? Sim, claro. Quando os cruzados chegavam lá... Eu não tive lá, mas eu lembro. Vai saber em outra vida se eu tive. Vai saber. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Quando os cruzados chegavam lá, eles encontravam na biblioteca esses textos gregos que não tinha mais na Europa. Então isso tudo começou a servir de base para as religiões. Então a filosofia, ela foi fundamental para criar, por exemplo, as bases religiosas, éticas e morais do cristianismo, que acabaram regulando toda uma ética e uma moral na Europa. Que legal. Então se a gente pega, por exemplo, os povos nórdicos, lá, os vikings, né, que a gente gosta tanto de ver série, de estudar os vikings. Sim. Os vikings, eles não tinham uma moral cristã. Eles atacavam a igreja porque era legal roubar a igreja, porque a igreja era cheia de ouro. Tinha um monte de coisa de valor dentro da igreja. E para um cristão, a igreja ser atacada era um absurdo. Nossa. Mas para os nórdicos isso não acontecia. Só que com o tempo, os nórdicos foram sendo cristianizados. E a partir do momento que eles foram sendo cristianizados, os vikings acabaram. Porque aquilo era contra a ética cristã, contra a moral cristã. E aí, de novo, tudo bem, a gente está falando de um campo religioso, né? Que moldou ali a Europa, por exemplo. Mas esse campo religioso, ele só existe, uma religião só existe quando ela tem uma base filosófica. E aí os grandes saltos que o cristianismo deu, por exemplo, na Idade Média, foram com grandes filósofos, como Santo Agostinho, por exemplo. Que eram filósofos que trabalhavam, né, dentro da igreja, eram monges, padres, ábades, e que esses caras, olha que interessante, eles que começaram a retraduzir os textos do árabe para o latim,
dos textos que Olha. eram do Aristóteles, do Platão, do Sócrates, do Parmênides, do Anaxágora, enfim, do Epíteto. E aí eles que começaram a trazer filosofia de volta para a Europa. E aí isso ajudou a dar um ganho maior ainda na parte moral e ética do cristianismo na Europa. Isso só usando o exemplo do cristianismo, Sim. né? Que coisa, muito interessante isso aí, hein? Agora, como é que foi essa sua virada? Você que era administrador de empresa, todo marketing, e de repente filosofia, como é que aconteceu isso? Me conta um pouco essa história aí. Essa história é interessante. Eu desde criança, eu nasci numa família espírita. Então eu já nasci numa família católica tradicional. Então desde esse início eu sempre fui estudar coisas diferentes. Eu tinha abertura para estudar muitas coisas diferentes. E aí quando você começa a estudar espiritualidade, você acaba caindo em alguns filósofos. É inevitável, porque eles vão falar dessa coisa da metafísica. Sim. Por exemplo, Platão, que fala do mundo das ideias, o mundo onde tudo que é ideal existe, a gente só consegue manifestar aqui uma cópia do que é esse ideal. Então eu adorava estudar essas coisas, e adorava estudar mitologia grega. Era apaixonado por mitologia grega, lia livros de mitologia grega desde os meus 5, 6 anos de idade, eu lia muito. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar um pouco de filosofia, bem pouco ainda, era muito novo, ainda não entendia direito. Mas aí eu entrei já adolescente numa primeira ordem iniciática, que chama Ordem de Molay. E é uma ordem que fala muito da questão de liderança, de filosofia. E aí ali começou a despertar esse meu interesse maior. Aí eu fui fazer faculdade, primeiro fiz faculdade de publicidade e marketing, depois fui fazer faculdade de administração. Mas nesse meio do caminho, eu tinha um amigo que ele fazia... A gente sempre tem um amigo, Um né? amigo. Sempre tem. Eu quando entrei em televisão também, eu tinha um amigo que trabalhava na radiodifusora lá no Alto do Sumaré. Então, a gente sempre tem um amigo, né? Esse amigo, ele chegou pra mim um dia e falou assim: cara, eu tô indo muito mal na faculdade em filosofia. Então todo mundo na minha sala indo mal, a gente não tá conseguindo fazer as provas, tirar boa nota. Acabei de fazer uma prova, tirei 2 na prova. E assim, foi todo mundo na minha sala, ninguém tirou mais do que 3. E ele falou, não sei mais o que fazer. Aí eu falei, o que você tá estudando? Aí eu lembro na época assim que ele tava estudando o mito da caverna de Platão. Que é aquele mito que Platão dizia que as pessoas viviam dentro de uma caverna e que o mundo que essas pessoas viam eram só sombras. E que tinham pessoas ali com tochas e com fantoches manipulando essas pessoas através das sombras. Que loucura. E aí que você tinha que se libertar disso. Entender quem era que estava fazendo isso e sair dessa caverna. E o mito é muito mais longo do que isso, mas enfim. Ele estava com dificuldade, eu dei uma aula para ele de mito da caverna do Platão naquele dia. A gente morava em República. Uhum. E aí eu dei aula para ele, ele foi para a prova e tirou tipo 8 na prova. Uau. E o resto da sala, todo mundo tinha tirado 2, 3 de E novo. ele 8. E ele 8. Aí todo mundo, ó, o que você fez? Como assim? Você tirou 8. Que bruxaria Que você bruxaria fez? é essa? Que magia é essa? Me ensina aí. Aí ele falou, não, tem um cara lá que eu moro numa república, o cara manja muito de filosofia, e ele me deu uma aula. E aí a sala inteira dele pediu pra eu dar aula pra eles. E aí eu dei uma aula de filosofia, peguei toda a matéria de filosofia que eles tinham do semestre, mesmo? dei várias aulas pra eles de filosofia, e aí todos eles passaram de semestre. Que bacana. E aí eles comentaram com a coordenação da faculdade que eu tinha dado aula. Na época uma pessoa me chamou para conversar sobre isso. E aí depois em cima disso eu acabei estudando, acabei me aperfeiçoando. Nas faculdades que eu fiz, na pós-graduação que eu fiz, a filosofia sempre teve presente, sempre foi uma disciplina que eu estudei na faculdade, na graduação e na pós. Então acabou virando uma grande paixão, porque é algo que te ensina a viver melhor, é algo que te dá ferramentas para ser mais feliz, é algo que te dá ferramentas para que você execute mais coisas. Quando você saca a filosofia de verdade, você vê o quanto ela é prática para usar no teu dia a dia. E aí, enfim, foi uma paixão pela filosofia e hoje é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Eu tô vendo, olha, o homem realmente é cobra nisso aí, não sabia tanto assim. É que a entrevista que a gente fez foi tão curtinha lá na Mystic Fair, né? Agora, conta pra eles que você tava me contando, tantas palestras que você fez lá na Mystic Fair, conta que você ficou quase sem voz aí, né? Verdade, a Mystic Fair é um sábado e um domingo. E a gente tinha um stand na Mystic Fair, e como eu tenho junto com o Bruno Lanaro um canal no YouTube que chama Conhecimentos da Humanidade, Muito onde a gente legal. fala de religião, de espiritualidade no geral, de filosofia, de psicologia. A gente que resolveu esse ano fazer um stand aberto,
criou uma espécie de um auditório no stand. Eu assim, vi, muito cabia ali legal. umas 20 pessoas ali sentadas ali. E tinha sempre um blá 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 ali, um monte de gente. Eu vi ali. Sempre o pessoal sentava ali, virou meio que um ponto de encontro, né? E aí, a feira foi sábado e domingo. Então a gente começava às 11 da manhã e fazia palestras de 1 em 1 hora, palestras de 45 minutos. Meu Deus do céu. Então foi puxado, mas foi assim, no sábado começou às 11, a gente parou ali do meio-dia a 1, mas aí depois da 1 em diante a gente foi até às 7 da noite, e no domingo a gente fez a mesma coisa. Além disso, eu e o Bruno, a gente ainda palestrou nos auditórios principais do evento. Eu falei um pouco de astrologia, contei a história da astrologia, como é que a astrologia surgiu. O Bruno falou sobre sonhos, porque ele é um psicólogo junguiano. Eu lembro, eu fiz a entrevista, ele falou um pouquinho sobre sonhos. Mas assim, lá no stand, a gente falou de Kabbalah, a gente falou de Umbanda, de incorporação, de magia. A gente falou assim de diversas formas de manifestações filosóficas, psicológicas e religiosas. Então foi bem bacana, assim, a gente tava até conversando aqui antes do programa, na segunda-feira eu tava sem voz nenhuma. É verdade. Mas foi bom de estar lá conversando com todo mundo. Mas acho que é um sacrifício que vale a pena, né? Valeu a pena, porque a comunicação que você fez com as pessoas, o bem-estar que as pessoas também sentiram, né? Sim, é gostoso você estar ali com o público, né? Sim. Quando você tem um canal no YouTube, ou tem um canal aqui na televisão, a gente está se vendo, né? É. As pessoas estão lá do outro lado da Tão lá do tela. outro lado, Tem essa coisa de estar ali, de estar palestrando, de estar conversando com as pessoas. Ela é muito importante para a gente trocar, para a gente ter esse carinho, até receber um feedback do público, né? Exatamente. De ouvir coisas que a gente não sabe, o quanto a gente está atingindo as pessoas, até onde a gente está indo. Então, assim, foram 2 dias de evento, assim, que a gente recebeu um carinho imenso do público. A gente passou o dia inteiro dando palestra. Quando tava dando palestra, tava tirando foto com as pessoas. Todo mundo muito carinhoso com a gente, assim, elogiando o trabalho, gostando do trabalho. Então, assim, para nós foi uma baita de uma felicidade poder pessoalmente ali dividir um pouco desse conhecimento e receber esse carinho do público ali. Tinha gente que veio do Brasil inteiro. É mesmo? Eu lembro de um casal, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas eles falaram, a gente mora numa cidade de 2.000 habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Nossa, e a gente veio aqui lá só pra ver vocês. Lá no fundo do Rio Grande do Sul. Lá no fundo do Rio Grande do Sul. Uau. A gente só veio aqui pra ver vocês hoje. Eu falei, olha, sabe, esse tipo de carinho. Imagina a pessoa se despencar de lá você já imaginou? até São Paulo. Então, assim, não tem preço que pague isso. Não tem. Foi muito gostoso. Não tem mesmo. Que experiência gostosa isso, né? E esse ano vai repetir, né? Esse ano a gente vai até expandir, né? Porque esse ano vai ter Mystic Fair em abril em Belo Horizonte, em junho em Brasília, em agosto no Rio de Janeiro e aí em dezembro de novo em São Paulo. E a gente vai estar nas 4 feiras. Uau, agora ele vai ficar sem voz de vez. O ano inteiro. O ano inteiro. Coitado do homem. Agora, me fala um pouquinho do teu canal. Como é que surgiu esse canal aí? Ideia de quem? Como? Eu faço o canal junto com um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Bruno Lanaro. E o Bruno Lanaro, ele era muito viciado em YouTube. Muito viciado em YouTube. Ele não tinha nem televisão em casa aberta. Era YouTube. Tudo YouTube. Quando chegou em 2014, ele me procurou e falou assim, cara, eu queria montar um canal no YouTube sobre espiritualidade, mitologia, religião, psicologia. Quero falar desses assuntos que a gente gosta, porque a gente já se conhecia. Ele sabia que eu gostava disso também. Eu falei assim, mas o que você está pensando em criar? Ele falou, olha, eu tenho visto muito na internet, e naquela época, até 2013, 2014, você não tinha um canal de espiritualidade não tinha. com cara de YouTube. Muito do que tinha naquela época, o pessoal às vezes gravava palestra, subia uma palestra lá, uma aula, alguma coisa assim, e tinha alguns canais, um outro que tinha um vídeo aqui, um vídeo ali, mas não era uma coisa assim com a pegada do YouTube, que era aquela coisa, um vídeo com cara de YouTube, toda semana tem um vídeo saindo, sim, né? Tem uma programação ali. E aí ele me perguntou se eu topava. Eu topei. Em dezembro de 2014, a gente subiu o canal no YouTube, ainda não tinha subido nenhum vídeo. Aí a gente começou a trabalhar no primeiro semestre de 2015. Como é que ia ser a linguagem, que tipo de material. A gente foi elencando temas. Uhum. E aí, em maio de 2015, saiu o primeiro vídeo do canal. Que legal. Que foi sobre linhas de lei e templos que a humanidade construiu ao longo do planeta. E aí, a partir daí, a gente foi um vídeo por semana, o canal foi crescendo, de repente ele começou a crescer muito, né? A gente está hoje com, acho que mais de 500 mil de inscritos, está hoje com mais de 500 mil de inscritos no canal. Que legal. Então o canal cresceu bastante, e aí a gente começou a aumentar também a frequência Sim, claro. de vídeos. Hoje a gente tem
vídeo segunda e sexta e lives de terça e quarta. Então hoje basicamente são 4 dias da semana que a gente posta conteúdo, mais o programa na Rádio Vibe Mundial, que é de terça-noite, e o meu programa de filosofia, que é de sexta-noite, na Rádio Vibe Mundial. Então tem bastante conteúdo. Trabalha demais, hein? Já tá milionário, hein? Miliardário. Olha, o YouTube podia dar mais dinheiro. Se fosse assim, seria fácil, né? Total. Que legal isso aí, hein? Então foi assim, aí o canal foi crescendo, a gente começou a virar referência em alguns assuntos, outros canais vieram, outras pessoas vieram, a gente começou a apoiar também esses canais, trazer as pessoas para serem entrevistadas, para falar do canal dessas pessoas. E hoje tem bastante gente falando desses hoje conteúdos. Tem bastante, é verdade. E é muito bom, porque aí você tem acesso a muito conteúdo, a visões diferentes, né? Eu como um bom filósofo, ou pelo menos uma tentativa de ser filósofo, eu gosto muito de ter pessoas com pensamentos diferentes, falando coisas diferentes. Acho que isso para o público é muito importante, para que o público possa construir a própria crença dele, a própria construção filosófica, religiosa, mitológica do público é muito importante. Eu tava vendo, eu fucei o canal do YouTube deles, eu tava vendo lá, me chamou muita atenção, uma entrevista, eu não lembro o nome, tava você e o Bruno e um outro rapaz com um cabelão grandão lá, eu não lembro o nome, falando sobre o mito de soprar a canela. Eu não lembro o nome. Era o Edu Parmediani. Acho que era ele mesmo. Ele estava meio controverso com isso aí, tá, não sei o que lá. Porque pegar o caso do Edu, né? O Edu é um estudante de ervas, trabalha com ervas. Ele falou de ervas, e um outro também ele falando de ervas. Isso, ele até palestrou lá no Mythic sobre isso. Então assim, ele trabalha muito, claro, tem lá um hall de coisas que ele faz dentro da espiritualidade, mas as ervas ali, acho que é a paixão dele, é o que ele fala com mais paixão. E aí a gente estava conversando sobre ervas com ele, e ele falou dessa questão da canela, né? De soprar a canela dentro de casa, que na verdade isso é um rito muito antigo. Muito antigo. As pessoas faziam isso no começo do mês, que era para limpar todo dia a casa. Primeiro, era para perfumar a casa, tirar um pouco daquele cheiro de mofo que a casa tinha. E aí isso começou a virar um ritual de boa sorte. E aí o que ele estava trazendo ali é muito interessante, porque a gente fala muito isso no canal também, por outros assuntos, é assim. Você vai pegar uma canela e soprar no dia 1º na sua casa, para trazer um cheiro, para limpar, uma simpatia, para dar boa sorte. Mas por que você faz isso? É só porque dá boa sorte? Mas da onde isso veio? Por que é a canela e não é outra coisa? É a mesma coisa que a gente fala muito de pedra na magia, no esoterismo, no tratamento holístico. Por que a pessoa vai falar assim, vou usar uma esmeralda para colocar aqui no seu chakra, não sei o que vai reequilibrar? Da onde a pessoa tirou isso? Em geral, as pessoas tiram isso assim. Vamos supor, eu vou lá e escrevo um livro sobre pedras. E aí você compra o meu livro e começa a usar. A esmeralda serve para isso, a ametista para isso. Só que você está usando a minha visão sobre as pedras. Isso não quer dizer que a minha visão seja a única. Ou que seja, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a mais correta. Porque eu acho que não tem o correto e o incorreto nessa hora. Então o que a gente sempre fala? Falo para meus alunos, os meus cursos. Pessoal, vai lá e estuda. O que é uma ametista? Como ela é formada? Qual é a composição molecular dela? A hora que você começa a sacar como aquela pedra ela foi formada, como ela é molecularmente, por que ela tem aquela cor. A nossa mente humana, ela trabalha muito com símbolos. Sim. Então a cor, ela representa alguma coisa pra gente. Seja amor, seja riqueza, né? O pessoal não gosta de passar de roupa colorida no ano novo, porque as cores também têm símbolo. Então, o Edu tava falando um pouco isso da canela. Pessoal, não é só a canela que faz isso. Então tenta entender o porquê. Que ritual é esse? O que você está fazendo com a canela? Porque talvez o que você precise ali no dia 1º não seja uma canela, seja uma arruda. Para dar uma limpeza na casa com cheiro mais forte, a arruda é melhor. Sim. Então, essa era a provocação dele, né? Eu vi, inclusive, ele estava falando lá que a canela era alguma coisa quente, alguma coisa que queimava, né? Uma coisa nesse sentido que Exato, ele falou, a canela, quando você cheira a canela, ou você coloca a canela num prato para comer, ela é uma especiaria, uma das especiarias da Índia, né? Como a gente estudou, como a mostarda, como a pimenta, e elas eram feitas para dar uma esquentada mesmo. O europeu gostava tanto disso, porque eles colocavam isso na comida, colocavam em tudo, porque o clima na Europa era muito frio. É verdade. Então você comia isso, dava uma esquentada, e aquela esquentada por dentro, sabe? Tanto misturavam canela com gengibre,
Pra dar ficava mais quentura mais ainda. quentura ainda. Exato. Você pode até tomar um chá de canela com gengibre, que é muito bom pro organismo, né? Exato. E aí se a gente for pensar, vamos pensar, isso é uma simpatia mágica, né? Então eu sopro canela na minha casa e tô fazendo o que a gente chama de magia simpática, que é a simpatia. O que a magia simpática tá fazendo? Eu tô soprando algo que esquenta. Tudo que esquenta acelera processos. Não é? Não é assim que é por isso que a gente ferve a água. Sim, tudo que esquenta é para acelerar. Então, imagina que a sua casa tá cheia de coisa ruim lá e você joga canela na sua casa. Você vai acelerar aquela coisa as coisas ruim. ruins. Exato. Então, essa que é a questão. O que você vai fazer na sua casa? Talvez seja primeiro bom dar uma defumada, uma limpada, tirar essas coisas ruins. Tem vários nomes para isso, né? Miasma, talvez seja um dos mais comuns, aquelas coisas que grudam na parede. Dá uma limpada no ambiente, aí você sopra a canela, porque aí você carrega o ambiente com uma energia mais gostosa. Então, acho que isso que ele estava ali provocando, fazer as pessoas pensarem, porque a gente faz muito essas simpatias sem pensar muito no porquê que a gente está fazendo. Perde esse porquê, a gente aí a gente entra na filosofia, né? Olha. Que aí a filosofia vem falar assim... A filosofia não escapa, não né? Não escapa, porque é a filosofia que vai te provocar. Por que você está fazendo isso? Qual é o propósito? Da onde isso veio? Ou será que você está só agindo que nem um papagaio que está repetindo e não sabe o que está fazendo e às vezes está fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que você quer? Então, a gente fala muito isso no canal e o Edu trouxe esse tema aquele dia que foi muito bacana ele ter trazido. Eu estava assistindo, achei muito legal, muito interessante. Eu falei, olha que coisa legal. Eu não sabia disso. A mesma coisa quando você vai usar, por exemplo, um tipo de água para fazer alguma questão, uma magia simpática, uma simpatia para resolver uma questão emocional. Então, qual água é essa? Uma água de chuva é uma água que uma água mais violenta, uma água que vem com raio, que vem com eletricidade. Então é uma água para quebrar padrões emocionais. Uma água de cachoeira é uma água gostosa, gelada, é uma água ali que vai pro rio, que tem toda aquela coisa da riqueza que o rio traz, do ouro que era tirado do rio. É pura, né? É uma água pura. Isso. Água de fonte, de nascente. Pô, uma água de nascente é uma água extremamente pura. Então, assim, quando a gente começa a aprender, a questionar o porquê que a gente usa certas coisas e realmente fazer uma análise crítica daquilo, nossa vida fica mais rica. A gente começa a sacar os símbolos, o porquê que tais coisas são usadas de tal jeito. Por que a placa de pare é vermelha? Pô, é porque o vermelho é uma cor que dentro do nosso espectro de luz, ela irrita o nosso olho. Então ela chama atenção, ela força a parar. Por isso que o sinal é vermelho. A gente para no sinal vermelho. É verdade. Então, a nossa vida, a gente tem duas formas de levar a nossa vida. Ou a gente conduz ou a gente é conduzido. Aquele que é conduzido é o que não sabe dessas coisas. Ele simplesmente olha, não, é desse jeito, eu vou seguir. E aquele que conduz a própria vida é aquele que tem a capacidade de questionar as coisas, questionar os símbolos, questionar o porquê das coisas. Não tô falando que é para ser aquele chato que fica questionando tudo é porquê, tudo é porquê. Também não precisa ser chato desse jeito, gente. Mas questionar, às vezes, para você. Por que eu faço isso? Por que eu tenho esses hábitos? Da onde isso veio? A filosofia, ela provoca muito a gente a ver o que é nosso e o que não é. Quando a gente nasce na nossa sociedade, já tem um contrato social estabelecido. A gente nasce, as leis já estão aqui, as regras já estão aqui. A gente só segue as leis e as regras. Quando você para e fala assim, poxa, mas, sei lá, no meu meio social é regra, todo mundo tem que sair na sexta-feira à noite e tomar uma cervejinha. Mas caramba, toda vez que eu tomo cervejinha eu fico mal. Me dá, sei lá, me ataca a gota, me dá ressaca, não consigo beber muito. Então você tá bebendo porque aquilo te faz bem? Ou tá indo na onda dos outros? Ou tá indo na onda dos outros. Ou aquilo é uma convenção social que você só tá fazendo aquilo para não se sentir deslocado de um grupo. Então a filosofia, ela te coloca também para questionar isso, seja em qualquer área, né? Eu tô falando aqui de tomar uma cervejinha, mas na área da magia, na área de espiritualidade, tratamento holístico, questiona por que é aquela pedra, por que é o incenso, por que é isso. Isso vai te dar um cabedal de símbolos, um cabedal de conhecimento que vai ser incrível para você fazer qualquer coisa. Agora, você tocou no assunto incenso. Como usar o incenso? Como é que você pode aproveitar o incenso na sua casa ou no seu ambiente de trabalho? Então vamos lá. Tudo aqui nesse estúdio onde a gente está, na nossa casa, todos os lugares a gente tem a parede. Sim.
As paredes, a gente olhando para uma tinta branca, uma parede branca, a gente percebe que com o tempo ela vai ficando suja. Sim. Né? Por sujeira natural. Ao mesmo tempo que tem essa sujeira natural, a gente pode partir de uma crença que existe uma sujeira espiritual também. Essa sujeira, ela começa a grudar nessas paredes e ela é proveniente do cheiro das pessoas, ela é proveniente do estado mental das pessoas, ela é proveniente do que é falado dentro de uma casa. Então, por exemplo, uma casa em que tem muita briga, muito ódio, isso vai impregnando na parede. E aí a parede, ela vai virando quase como se fosse um repositório, ali uma pilha, uma bateria daquela energia que vai sendo colocada ali. É mesmo? Isso carrega o ambiente, né? Tem muita gente que tem uma sensibilidade que às vezes entra no ambiente e fala assim, putz, eu não tô me sentindo bem aqui. Eu sou um. Porque eu já entrei, eu já fui, olha, Léo, eu já fui em lugar que eu entrei que parecia que tinha 500 negros de um lado e do outro aqui, sabe? Eu falei, às vezes a gente fala que é encosto, mas sair às vezes fora. não é um encosto, às vezes é o ambiente. Ambiente pesado. É uma família que briga muito, tem muita coisa ruim, às vezes você olha a família e fala, tá tudo bem, mas dentro de casa, palavras de ódio que são proferidas um pro outro, isso vai carregando a parede, vai carregando o ambiente, vai ficando carregado. O que uma defumação, um incenso ele faz? Ele tenta limpar isso. Ele tenta reverter essa energia. É como se o incenso ele fosse preparado com algumas plantas, algumas resinas, para que ele haja nessas paredes que são grudadas com esses miasmas, com essas coisas, para ele dando uma limpada e tirando aquelas cascas. Então quanto mais, porque aquele cheiro ele é tão forte, e normalmente os incensos eles têm mesmo um cheiro mais forte, um cheiro quase adstringente, né, como se fosse um detergente astral, que é para tirar aquela gordura de coisa ruim das paredes. Então incenso, ervas que você queima em casa, banhos às vezes que você toma em casa, porque às vezes o problema é você que está emanando aquilo pro ambiente. Então você precisa se reequilibrar energeticamente. E aí você vai usar banhos, vai usar incensos, isso tudo para quê? Para recriar um ambiente ou um corpo mentalmente, emocionalmente mais saudável, porque senão, olha só, tem um lance que é assim, muitos casos que eu fui na casa de uma pessoa, tá cheia de problema, não sei o que lá, me ajuda, vamos lá. Eu cheguei na casa da pessoa, vamos fazer uma defumação, vamos limpar. Só que se a pessoa não muda o jeito dela de pensar, não muda o jeito dela de agir, continua a mesma coisa. Ela vai voltar a carregar a casa com aquelas coisas de novo. Então é tipo um paliativo. Durante um tempo a casa fica tudo bem, as brigas parece que cessam, mas depois de um tempo as coisas voltam. Aí a pessoa fala, pô, não adiantou, não funcionou. Mas é você que não mudou. E quem carrega o ambiente das energias ruins somos nós, humanos. Não, um espírito não tem esse poder de fazer isso sozinho. É a gente que faz isso, é a gente que carrega. Nós que somos o ponto de materialização aqui na parte material da coisa. Agora, o Léo, que eu ia perguntar para você? Quando a pessoa vai na casa da outra e sente que tá aquele peso, é toda essa energia pesada, né? A pessoa não mudando, a coisa continua. E aí o culpado é você, que não deu certo. Porque aí você fala, pô, mas não adiantou nada, melhorou aqui Pois um tempo, mas depois não adiantou. Mas aí você fala pra pessoa, não vai adiantar. Porque se vocês não mudarem, não mexerem a dinâmica de vocês aqui dentro, é a mesma coisa que um prato. O prato tá limpo. Se você comer no prato, ele vai sujar. Você vai ter que limpar de novo, e vai sujar, e vai limpar de novo. Então a sua casa pode ser um prato limpo eterno, se você não colocar uma comida dentro do prato. A casa é a mesma coisa. Começa a trabalhar, aproveita essa fase que deu uma limpada, que as coisas acalmaram. Muda, né? Muda. Para de se xingar, para de ter um ódio dentro de casa, para de ter briga, para de ter inveja do vizinho. Porque sempre é o vizinho que tem inveja de você nunca tem de ninguém. Mas para de ter inveja das pessoas, sabe? Começa a olhar para você mesmo. Porque você é o único responsável pelos problemas da sua vida e por carregar os ambientes onde você está. Agora, Léo, acho que você vai concordar comigo. Não tem coisa mais gostosa do que você acordar de manhã e botar um mantra para jogar na sua casa todinha, sabe? Bota o som alto com um mantra, se quiser acender um incenso, é a melhor coisa. Não é verdade isso? Não, é fantástico, porque você tem duas coisas muito positivas de fazer isso. A primeira é que os mantras e os incensos têm essa vibração de reequilíbrio do ambiente. Eu faço isso aí todo de manhã, eu acordo. Isso dá uma leveza, né? Sabe, a casa toda fica gostoso. Eu trabalho sossegado no computador, que eu tenho que fazer um monte de coisa, tudo.
Nossa, é uma beleza. Não, fica leve, né? Fica e leve. o segundo ponto, que também é interessante, o nosso cérebro, ele funciona com ondas eletromagnéticas. Então, quando a gente está em estresse, o nosso cérebro fica mais Você estressado. tá meio pilhado, né? Isso. Quando você vai dormir, ele entra em alfa, né? Que a gente fala, em ondas alfa, antes de dormir. Então, o nosso cérebro, ele funciona com essas frequências. Quando eu ponho uma música, o nosso cérebro, ele tende a se alinhar com o ritmo daquela música. Porque ele tá ouvindo ali um som, é algo rítmico. Sim. Ele percebe aquele ritmo e aí ele entra na mesma frequência. Então, quando você acorda de manhã e coloca um mantra, ou coloca uma música que você gosta muito, uma música que te lembra o amor, que te lembra coisas boas. Uma Enya da vida, Uma né? Enya da Nossa. vida, a Lorena McKennett, ou coloca até, sei lá, sua banda preferida. Sim. Ah, eu, por exemplo, gosto de U2, então quando eu acordo de manhã eu boto lá uma música legal do U2. Legal. Isso programa o nosso cérebro a acordar de uma maneira muito mais disposta e eu diria que até mais otimista. Eu sei disso. Eu sou prova viva disso aí, viu? Sou prova viva. O que ele está falando realmente é verdade, viu? E é muito gostoso você acordar de manhã ouvindo uma música que você gosta, Sim. um mantra, uma coisa que te acalma. Isso vai deixar o seu cérebro muito mais alinhado àquele tipo de energia, aquele tipo de frequência, do que uma frequência ruim. Até para te tirar do sério, alguém vai ter que ser muito bom, porque a sua frequência tá naquela frequência quase de um monge, né? Ouvindo um mantra. A pessoa chegar e te xingar, você vai falar, tá bom, meu filho, tá tudo certo. Pra te tirar desse caminho, a pessoa vai ter que ser muito boa pra te tirar disso. Mas isso é maravilhoso, Léo. Isso aí é uma coisa que eu realmente, todo dia de manhã, acordo, boto o mantra, tá acendo incenso, fico tranquilo, tá? Aí depois eu coloco as músicas que eu gosto lá, tudo, e deixo eu rolar. Aí o dia vai, rende. Gente, isso é pura energia, isso aí. E a gente, e além de ter esse lado da energia, até de uma crença espiritual, de que isso faz um alinhamento espiritual, hoje a gente já sabe que isso é científico também. É verdade. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O tambor xamânico. Os xamãs, eles entravam em estado alterado de consciência sem uso de nenhuma substância, só com o tambor. Aquele tambor grandão. Aquele tambor pessoal. grandão que vai batendo tum, 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 tum. Isso fazia com que o cérebro do xamã entrasse na frequência do tambor, daquele ritmo, era um toque ritmado, para que o cérebro entrasse naquilo, e aí ele entrava em estado alterado de consciência. E quando ele entrava nesse estado alterado de consciência, é quando ele visitava os três mundos. O mundo subterrâneo, o mundo dos mortos ou dos que vivem aqui junto com a gente, e o mundo do sagrado e do divino, que era o topo de uma árvore. Fazia isso com o tambor. Então isso é algo, gente, que a gente tem registro de quase 45 mil anos. É mesmo? A gente tem registro na Península Escandinava de povos que faziam isso, na Sibéria, povos que usavam tambor ou usavam ritmos para poder chegar nesses estados. Eram os grandes xamãs, né, que vão dar origem depois aos sacerdotes. Toda a história do sacerdócio da humanidade começa com os xamãs, que eram esses que tinham contato na natureza, baseado nessa frequência que eles alcançavam com o tambor. Então a gente já faz isso, enquanto humanidade, há muitos anos. Então, vamos continuar usando, né? Hoje a gente não tem só o tambor. Tem né? muito mais recurso, né? Exato, você falou aí da Enya, da Lorena, de mantras tibetanos. A gente tem uma infinidade hoje de possibilidades para realinhar nossa cabeça, nosso cérebro com uma questão mais tranquila. Dá pra gente se programar a ser mais calmo, ser mais paciente, a ser mais diligente, disciplinado. Mas eu acho que tem que ser. O pessoal fala, nossa, você é tão calmo, você não se abala. Eu falo, é o meu jeito de ser, você entendeu? E a gente vai aprendendo. Vai. Porque quando a gente é moleque, é adolescente, é tudo porra louca. Queira ou não queira. E a gente entra, às vezes, muito na frequência dos outros. Pois é, exatamente isso. Tem um vídeo que eu uso num curso meu de magia, que eu uso esse vídeo. Eu falo muito da filosofia da magia. Que a magia é a construção do pensamento religioso humano, a construção do pensamento mágico humano. É a coisa mais antiga que a gente tem. E eu falo muito dessa filosofia, dessa construção do pensamento mágico. E aí, eu tenho um vídeo que eu coloco, que ele é muito interessante. É uma câmera de vigilância que está na porta de um restaurante
E tem dois caras brigando na porta do restaurante. Estão brigando, eles estão quase indo para as vias de fato. Oxê. Estão ali perto de se bater. Ei, velho. Chega um terceiro cara com pizza na mão. Esse cara tava passando, devia ter pego uma pizza ali, tava passando. Ele viu os dois caras brigando e ele começou a segurar os caras. Não dá pra ouvir o que ele fala. Sim. Mas você vê que ele começa a segurar os caras para os caras pararem de brigar. Os caras começam um pouco a se acalmar. Ele abre a caixa de pizza e dá um pedaço de pizza para cada um. Uns 10 minutos depois, estão os três caras sentados no restaurante onde estavam brigando na porta, comendo pizza, tomando cerveja e conversando. O que esse cara da pizza fez? Nossa. Ele não entrou naquela energia. Não entrou naquela vibe lá, Que né? é um efeito manada, né? Vai lá, um faz uma coisa, outro vai atrás, vai fazer. Já vem outro que e querendo... quando você vê, é tipo torcida de futebol. Um cara lá não sei aonde xingou o outro cara e de repente você tá no meio de uma briga que você nem sabe como é que começou. Exatamente. Esse cara, eu achei muito interessante esse vídeo, eu uso muito isso que eu falo pras pessoas, tá vendo? Esse cara, ele chegou num ambiente de briga, de discussão, que tava quase, as pessoas quase se batendo. E o que ele fez? Ele quebrou isso porque ele não se deixou influenciar. E aí eu brinco, né? Ele chegou ali com uma energia de amor, porque todo mundo sabe que pizza é amor. É. Então ele deu amor pra todo mundo em formato de pizza, e aí as pessoas Todo não mundo brigaram mais. Ficou contente e ainda foram tomar uma cervejinha. Uma cervejinha, aí tava todo mundo conversando. Então, se ele tivesse entrado ali, alguém tivesse... Porque um dos caras empurra ele, devia ter falado, sai daqui, não se mete. E ele não desistiu, ele foi, calma. Se ele tivesse, na hora do empurrão, entrado ali na energia de brigar Ixi, também, aí era e os três caras se batendo. Aí a pizza ia voar, né? Pizza pra todo lado. Mas não, ele não deixou isso acontecer. Muito legal. A gente pode fazer isso com música, como a gente está falando agora. Sim. A gente pode fazer isso com meditação. A gente pode fazer isso principalmente com o trabalho de autoconhecimento, de conhecer o que em você desperta esses gatilhos de raiva, e aí trabalhar os gatilhos de raiva para que eles não apareçam, para que eles, para que você não alimente aquilo. Pô, eu sei que se eu for sair no trânsito, na hora do pior trânsito de São Paulo, eu vou demorar um tempão para chegar onde eu tenho que chegar. Então, já sai sabendo que isso vai acontecer. Vai acontecer, exatamente. Não adianta ficar bravo no meio do Buzinar, caminho. que nem louco. Nossa, esse trânsito... Xingar. Exato. Aí ainda reclama, fala assim, esse trânsito, mas você é o trânsito. Você tá no trânsito. Você também é parte dele. Exatamente. Então, na hora que você entende isso, você fala, não, tudo bem, eu sou parte do trânsito, sou parte dessa bagunça toda aqui, é o tempo que eu vou levar pra chegar lá, paciência, é o tempo que eu vou levar pra chegar lá. A hora que você começa a se autoconhecer, entender aquilo que te irrita e trabalhar isso melhor, isso também te coloca numa posição de não carregar sua casa com miasma, de estar equilibrado mentalmente e emocionalmente. Nossas duas maiores bússolas que nos guiam enquanto seres humanos são nossas ideias e nossos sentimentos. Uhum. Se eu não tô com sentimentos equilibrados e com a minha cabeça equilibrada, eu vou sair da casinha alguma hora. E aí talvez não seja legal para outras pessoas e nem para mim, né? Pois é. Agora, Léo, você falou em sono, dormir. Quando a pessoa, por exemplo, tá meio pilhada e ela não consegue dormir de noite, o que seria bom para a pessoa às vezes fazer à noite para ela dar uma acalmada, dormir, sabe? Porque às vezes a pessoa sai pilhada, pensamento com um monte de coisa na cabeça, deita, não consegue dormir, vira para lá, vira para cá, liga a televisão, desliga a televisão, liga a rádio, desliga a rádio e não consegue dormir, só quando está começando a amanhecer. Vamos lá, tem algumas coisas que a pessoa pode fazer. Primeira coisa é que a gente vive num mundo de tecnologia e é um mundo que, por ter tudo muito rápido, muito fácil, é um mundo que cria uma ansiedade. Hoje tá muito rápido. Você pega o celular ali, você tem informação na sua mão, sim, né? Nós já estamos na metade do mês. Exato, né? Daqui a pouco tá acabando janeiro, é a hora que a gente vai ver, já tem decoração de Natal aí, né? Aí a gente tem... primeiro fazer uma higiene do sono. Eu vou dormir tal hora, para uma meia hora antes, desliga a TV, desliga celular, vai tomar um chá, vai dar uma respirada, às vezes pegar um livro para ler um pouco alguma coisa que seja bem diferente, vai te ajudar. O importante, o primeiro passo é desacelerar. Você precisa desacelerar para entrar num estado de relaxamento. Porque às vezes a pessoa fica pensando um monte de coisa, o que eu vou fazer amanhã, mas isso e aquilo outro e não sei o que lá. A cabeça fica a mil. A mil. Aí, a hora que você entrar nesse estado de relaxamento, talvez uma coisa que me ajuda, e às vezes ajuda algumas pessoas, não serve para todo mundo. Isso acho que todo mundo acontece. Para mim já aconteceu isso, para você. É chegar uma hora ali que eu tô deitado e falar assim, legal, eu tenho esse monte de problema para resolver. Só que agora, eu não vou conseguir resolver nada.
E se eu não dormir agora, amanhã eu vou estar mais cansado, eu não vou conseguir resolver. Então assim, vamos ser prático. Deixa eu parar um pouco de pensar nisso. Vou relaxar, vou dormir. Mas tem gente que é muito ansiosa. Então eu vou ensinar um exercício de relaxamento. Olha, que as pessoas podem atenção, fazer. Hein, gente? Vamos lá. Preste atenção. Tem um exercício que é muito fácil de fazer e que você deita na cama na hora de dormir, já fez a sua higiene do sono ali, deu aquela parada nos meios eletrônicos, você vai deitar e aí você vai imaginar que lá nos seus pés tem uma bola dourada quentinha. E ela vai começar nos seus pés a ficar bem quentinha. Sabe aquele quentinho bem gostoso, quando a gente tá com aquele friozinho, vem aquele chocolate quente, aquela coisa bem gostosinha. Então começa pelo pé. E aí, essa bola, ela vai aumentando. Ela vai pegando suas pernas. E aí, a mesma sensação, esse quentinho, esse relaxamento gostoso. E vai aumentando isso pro seu tórax, pro seu tronco. Vai tomando conta dos seus braços, da sua cabeça. E sempre vai fazendo isso, gente, parte a parte. Não é rápido. Tem que ser devagarzinho. Sente bem o pé, sente as pernas, sente o seu tórax aqui, seu abdômen, sente os seus braços, até chegar na cabeça. E aí você vai estar coberto por essa bola dourada, quentinha, que está te acolhendo ali. Nessa hora, que você estiver já bem relaxado, sentindo essa energia bem acolhedora, percebe se no seu corpo tem algum ponto de tensão. Sabe quando às vezes você dorme, tá deitado e tem um ponto ali que tá pegando mais peso, sim. Fica um pouquinho incômodo? Vai lá, compensa isso, tenta deixar o seu corpo mais relaxado possível e vai imaginando essa bola batendo como se fosse um coração. Bem devagar, bem quente, e vai só pensando nisso, vai só entrando nessa energia, você vai ver como você vai relaxar e que provavelmente você vai dormir. Uau! Olha, gostei, hein? Olha, quando eu tiver assim, eu vou fazer esse exercício aí, viu? Boa. Vou fazer esse exercício. Funciona, eu quando tô atacado... Às vezes a gente vem tenso, né, cara? Porque é tanta coisa que você fala, porra, preciso resolver isso. E às vezes você quer resolver na madrugada, você quer tentar resolver isso e não vai. Não dá, gente. Não, quando chegar nessas horas que tá de madrugada, seu cérebro não tá convencido que você vai dormir, só vai resolver. Faz um exercício de relaxamento. Eu já passei por isso e dormi era de manhã. Aí fui acordar tarde, perdi metade do dia. Aí fica pior ainda, porque aí não resolve o problema na hora que dá pra resolver. Então é isso, é acalmar. O nosso corpo ele precisa entrar num estado de relaxamento para ele conseguir dormir. Se você conseguir entrar nesse estado de relaxamento, fazer esse exercício da bola dourada, essa coisa que remete ao coração, ao acolhimento, a esse quentinho, essa coisa acolhedora, e ficar só nisso. Isso é muito do que a gente chama de meditação guiada. Você tem um roteiro para seguir. Não é aquela meditação esvazia sua mente. Pô, vai falar isso pra uma pessoa ansiosa, a pessoa ansiosa vai falar, mas como é que eu vou esvaziar a minha mente? Não tem jeito. Ela não vai esvaziar. Então você fala, pega uma pessoa muito ansiosa, faz essa meditação, porque ela tem que controlar ali a ansiedade dela nas etapas. E ao mesmo tempo ela tá sentindo ali um conforto. Eu conheço muita gente que começou a fazer esse exercício toda vez na hora de dormir, que tinha insônia, e que hoje quando a bolinha já tá na perna aqui, a pessoa já tá dormindo já. Olha, nem chega mais no tórax, não chega mais no lugar. Começa no pé, já começa a dar um sono. Quando começa a chegar na perna, a pessoa já apagou, já dormiu. Quando acorda no outro dia, que bom. Falou, dormi. Que bom. Agora fala um pouquinho dos seus cursos aí, esses cursos aí que você... Vamos lá, lá no canal, a gente depois de um certo ano, a gente as pessoas começaram a pedir muitos cursos com relação aos assuntos que a gente falava. E aí, eu e o Bruno, a gente tem uma história assim, o Bruno é psicólogo formado, eu tenho essa formação que você já falou, mas a gente também passou por muitas ordens iniciáticas, muitas escolas de filosofia, de magia, e aí a gente começou a tentar trazer um pouco desses conteúdos para as pessoas. Então a gente tem curso o Bruno, por exemplo, tem curso sobre a vida e obra do Jung, que é um psicólogo que fala super de autoconhecimento. Tem curso sobre interpretação de sonhos. A gente tem um curso junto sobre alquimia. Então, um curso teórico e prático de alquimia. A gente tem curso de história da magia, de magia prática, de cabalá, de runas, de história da mitologia nórdica. A gente está com 14 cursos agora. O último que a gente lançou foi sobre astrologia. Então, ensinando toda a história da astrologia e aí toda a parte mitológica, simbólica da astrologia. A ideia do curso é assim, a pessoa vai ter o curso e ela vai conseguir ler um mapa astral.
Ela consegue olhar para o mapa e falar, ah, eu já sei exatamente o que está colocado aqui, o porquê que essas coisas estão desse jeito. Porque ali existe uma técnica, acreditando ou não, se funciona ou não, isso é outra história. Mas ali tem uma técnica para construir aquilo. Porque o mapa astral, ele é um mapa exato do céu a hora que você nasceu. Então tem ali uma ciência por trás daquilo, sim, de trazer um mapa astronômico, e aí depois vem as interpretações de personalidade. Então a gente tem, acho que são 14 cursos agora no canal, de todos esses assuntos relacionados à filosofia, magia, psicologia, que são os assuntos que a gente trata no canal, que a gente gosta. E são cursos que a galera gosta bastante. A gente fica muito feliz porque as pessoas gostam, assistem, recomendam. A gente já teve mais de 15 mil alunos nesses cursos. Uau! Então é um negócio bem legal que a gente tem bastante orgulho. Isso é importante, né? Isso é muito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando vai por exemplo, vai uma pessoa na sua casa, um amigo, sei lá, uma pessoa na tua, e essa pessoa entra na sua casa e você sente que ela está carregada e entrando dentro da sua casa, mas aí você não vai falar, porra, ô fulano, você está carregado, o que você veio fazer aqui na minha casa? Você convidou a pessoa para ir lá tomar um vinho, jantar ou almoçar, tanto faz. O que fazer quando essa pessoa sai de lá, ou na hora fazer alguma coisa que a pessoa não vê, acende um incenso em algum outro cômodo para ir limpando enquanto a pessoa está lá almoçando? O que fazer? Vamos lá. Eu boto ele assim Eu vou falar primeiro o que eu faço e depois falar o que as pessoas podem fazer. Sim. Porque às vezes pode ser deselegante ter alguém na sua casa, você convida, você acende um incenso na cara da pessoa. Tá me chamando de encosto? Pois é. Né? A minha casa, ela é toda preparada. A minha casa tem várias coisas na minha casa que são para manter o meu ambiente sempre limpo e equilibrado. Então, na minha casa, quando alguém entra, é mais fácil a pessoa se equilibrar do que ela desequilibrar o meu ambiente. Então, por exemplo, eu tenho um lugar na minha casa que eu tenho espada de São Jorge, eu tenho logo na entrada da minha casa um altar com vários deuses de mitologias diferentes, cada um consagrado com um tipo de proteção diferente para minha casa. Eu tenho um lugar que tem sal grosso, eu tenho várias coisas na minha casa inteira. Então a minha casa, ela tá sempre equilibrada, eu tô sempre renovando essas coisas. Então quando a pessoa entra pesada, normalmente é muito comum a pessoa falar, nossa, eu tava meio triste hoje, mas tô saindo daqui tão bem. É a mesma coisa quando você vai na igreja. A igreja é um templo, sim, é um lugar religioso. Ela tem esse poder, a pessoa entra carregada, qualquer templo de qualquer religião, sim, né? Não só a igreja católica, mas qualquer templo. A pessoa entra e ali, o que o templo é? Ele está preparado magicamente, espiritualmente, religiosamente, para reequilibrar as pessoas que lá entram. Então, se você tem essas coisas na sua casa, uma pimenta atrás da porta, um sal grosso, uma espada de São Jorge, isso já é uma proteção natural da sua casa. Uma arruda, uma guiné, são plantas legais de ter em casa para isso. São Jorge bem ali na entrada, pode ser na entrada, exato. Então assim, você tem lugares que você coloca estrategicamente, de preferência, gente, em cantos, são nos cantos que a gente tem os lugares onde ficam mais essas energias, porque normalmente nos cantos que a gente põe um móvel, não bate muito sol. O sol, ele é um grande limpador de casas, né? Lembra da história do vampiro, sim, né? Sim, o vampiro, que é essa coisa que tem que ser convidado para entrar na sua casa. Quando ele entra, ele deixa a energia dele lá, ele suga a energia vital de quem tá lá. O sol no mata o vampiro é a mesma coisa com os miasmas. A história do vampiro tem muito a ver com esse lance da casa. Quer dizer, você pode deixar, por exemplo, um exemplo, não sei se é válido, um copo com água com sal, por exemplo, atrás de um armário ali que seja discreto ali, ou num quarto, ou não sei, em algum lugar da casa. Pode. E é isso até que eu ia aconselhar para as pessoas, porque assim, se você não tem, não sei direito lidar com erva, com plantas, com altar, não sabe, né? Isso. Não tem noção, que você pode fazer? A pessoa vai vir na sua casa, vai vir alguém na sua casa, toda vez que for receber visita, independente de quem seja. Porque às vezes a própria pessoa não sabe que está carregada. Sim, exato, mas nem você sabe, até a pessoa chegar. Pois é. Então já acende um incenso antes. Já deixa um cheiro gostoso no ambiente. Você sabe que eu faço o negócio de... Às vezes vai alguém em casa, eu acendo o incêndio, deixo a casa toda incensada. Isso, porque... O que você está fazendo? Você não sabe se a pessoa está bem ou não. A produção está dando risada, mas é verdade, produção. Porque independente da pessoa estar bem ou não, você está acendendo incenso para sua casa, para o seu ambiente ficar equilibrado. Então você pode se preparar com incenso.
Uma outra coisa muito legal, uma simpatia, né, ou uma magia simpática, como eu chamo, que você pode usar é pegar, por exemplo, pedras pretas, como turmalina, como a vassoura de bruxa, obsidiana. Essas pedras pretas, elas têm um poder muito grande de absorver coisas. É, eu já ouvi falar. Então você pode pegar, por exemplo, vou dar uma dica de simpatia aqui. Sábado à noite, vamos lá. Prestem bem atenção agora, hein? Prestem atenção. Vamos lá. Sábado é o dia de Saturno. Por isso que tem esse nome. Sábado vem de Saturno. Que é hoje. Que é hoje. Sábado é um dia que está relacionado a um planeta que para nossa psique humana, né, nossa mente, está relacionado com restrição. Por quê? Porque Saturno é o último planeta que a gente vê a olho nu. Ele, por muito tempo, ele foi os limites do universo conhecido. Uhum. Ele tem anéis que cercam ele, ou seja, que restringem ele. Ele, na mitologia grega, era o tempo nos restringe. Então, Saturno está muito ligado à energia de restrição. Aquele que corta o que não serve, que tira o que não presta. Uhum. E aí, a cor associada a Saturno é a cor preta. Então, se você pegar o sábado, que é a cor de Saturno, que é o dia de Saturno, na noite do sábado, das 6 da tarde à meia-noite, pega uma pedra dessas pretas, ou um búzio também funciona muito bem para isso, porque um búzio é como se fosse um ralo astral, ele suga essas coisas. Não sabia. Então põe lá na sua janela e deixa até a meia-noite, para que a noite do sábado, ou seja, a parte escura do dia de Saturno, a parte preta do dia de Saturno, consagre aquela Você pedra. fala janela da frente da casa? Qualquer janela, qualquer só para janela. você carregar a pedra. A gente está fazendo um ato nesse momento que a gente chama de consagração. A gente está consagrando, tornando aquela pedra sagrada. E quando a gente consagra a algo. Então ela se torna sagrada com uma energia sagrada de algo. Então deixa a pedra das 6 da tarde à meia-noite. Enquanto tiver à noite. Então olha só, eu estou usando uma pedra Tem preta. que ser no sábado. No sábado é o melhor dia. Então eu estou usando uma pedra preta que absorve a luz, por isso que ela é preta. No dia de Saturno, que é a restrição, e na noite do dia de Saturno, Todo que é o sábado pode fazer Todo isso. sábado pode fazer. A pedra vai carregar de uma energia restritiva muito forte. E aí você pode, por exemplo, colocar essa pedra perto da entrada da sua casa. Toda vez que alguém entrar na sua casa, essa pedra vai puxar para ela qualquer coisa ruim que esteja ali naquela pessoa. Olha só, hein? Interessante. E Bacana, essa né? pedra é facinho de você achar em qualquer lugar. Qualquer loja você Qualquer encontra. loja ou feira. Essas feiras esotéricas. Ônix preta também. É. Qualquer loja dessa você vai achar turmalina, vassoura de bruxa, obsidiana, a ônix preta. Tem em todos os lugares. É bem fácil de achar. Compra uma e aí faz isso. De repente, cria um ritual para você de todo sábado, dá uma limpada nela, pode lavar com água mesmo, assim. Só toma cuidado que essas pedras às vezes são porosas. Se colocar muita água, ela pode esfarelar. Mas vai lá, carrega de novo sábado à noite para manter aquela pedra forte. Põe perto da entrada da sua casa, já vai dar uma boa ajuda. Olha só, hein? Ó, boa dica agora. Bom, estamos chegando no final já, né? Antes de encerrar, já tô sabendo que você, agora em outubro, você vai lá para a Cidade das Bruxas, Salem. Me conta o que você vai fazer lá. Você vai virar bruxo? Vamos lá. A gente em 2019 começou um negócio no canal. As pessoas começaram a falar assim: poxa, eu queria tanto viajar com vocês. Porque vocês falam tanta coisa histórica, tanta coisa legal. Deve ser muito legal ir num lugar como o Egito, por exemplo. Eu vi lá que vocês foram no foi pro Egito lá. Eu não vi inteiro, eu vi um pedacinho só, mas a gente foi. Interessante. E as pessoas, pô, ia ser tão legal estar no Egito, lá nas pirâmides, vocês dando aula sobre isso. Aí em 2019 a gente foi pra Índia. E levou um grupo de fãs do canal com a gente. E aí lá na Índia, a gente foi pra várias cidades diferentes e foi dando aula. Então a gente foi numa cidade onde o Buda iluminou, que chama Bodh Gaya. Lá tem a descendente da figueira, onde ele sentou embaixo, meditou e iluminou. Aí a gente levou o pessoal lá, deu aula de budismo no lugar onde o Buda iluminou. Nossa. A gente foi pra Varanasi, que é onde tem lá aquela galera que é queimada nos crematórios no Gange. A gente foi lá e deu uma aula de hinduísmo pro pessoal em Varanasi, que é a maior cidade do hinduísmo. Aí a gente falou, pô, isso é muito legal, vamos fazer isso mais. Aí veio a pandemia, não deu pra fazer. E aí esse ano a gente foi pro Egito. A gente levou um grupo de 35 pessoas pro Egito e fez uma baita de uma viagem de 18 dias no Egito. Que maravilha. Visitando todos esses lugares e fazendo lá, nos lugares que dava, fazendo alguma meditação, alguma coisa pro pessoal se conectar. E aí esse ano, agora em 2023, a gente vai mais 2 vezes pro Egito.
porque aí juntou um grupo muito grande que queria ir. Que legal. Aí tinha muita gente nesses 2 anos de pandemia que foi juntando. Então a gente tem mais uma turma agora em março e uma turma em novembro. E em outubro a gente vai passar o Halloween em Salem, que é uma cidade que fica do lado de Boston, lá nos Estados Unidos. E é a cidade que teve o último julgamento de bruxas. Foi em 1692. As bruxas lá, teve uma histeria coletiva na cidade. Várias mulheres foram queimadas por bruxaria. E a cidade ficou conhecida por isso. E aí, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, uma bruxa da cidade começou a transformar essa história da cidade num grande Halloween. Então, quando você vai para Salem no Halloween, é como se você estivesse no Carnaval do Brasil. É tão grande assim o evento, uma coisa enorme. Um marketing enorme fizeram ali, cheio né? de lojas, museus, tem peças de teatro, covens de bruxaria que fazem os rituais lá da Wicca. Então é uma hora também que a Wicca se reúne muito lá. Então a gente vai levar agora um grupo também em outubro para passar o Halloween na Cidade das Bruxas, para conhecer essas bruxas famosas que moram lá, que são autoras de livros best-sellers mundiais, e para também fazer os rituais lá de Halloween, tudo lá, legal. junto com o pessoal. E tem vaga ainda para quem aí quiser ir? Tem algum telefone, teu contato? Vamos lá, a gente tem vagas ainda. Pro Egito agora em março, acho que a gente tem uma vaga só. Novembro, infelizmente, o grupo já tá fechado. Mas para Salem em outubro a gente vai começar a vender as vagas. Hoje é sábado, nós vamos começar a vender segunda-feira. Então segunda-feira vai abrir. Você pode achar a gente pelo @oficial CDH. CDH é a abreviação. Tá aparecendo aí embaixo aí no vídeo aí. CDH é a abreviação de Conhecimentos da Humanidade, é o nosso Instagram. Manda uma mensagem lá no nosso Instagram, pela caixinha do Instagram. A gente já vai te responder, já vai te passar todas as informações que você precisa. E a gente vai ter um guia famoso com a gente lá, que é o Claudinei Prieto. Claudinei, que é o organizador da Wikiféria. Grande Claudinei, é o cara que um dos grandes vertentes da Wicca no Brasil. Sim, ele vai com a gente pra lá pra ser o nosso guia lá, porque ele conhece todo mundo e conhece tudo lá. Que legal. Léo, nosso tempo urge, como se falam aí, né? Quer deixar um recado final para eles? Quero agradecer o convite, quero agradecer estar aqui, agradecer todo mundo que está assistindo. E, gente, filosofia, religião, mitologia, magia, tudo isso é a mesma coisa, é tudo isso que transforma a vida humana em algo muito mais gostoso de viver. É um pouco dessa fantasia que a gente tem no mundo. Então não perde esse seu lado filósofo, esse seu lado mágico, esse seu lado fantasioso, inventivo. Isso é o que faz o ser humano ser curioso, e a curiosidade é o grande motor da nossa alma. É isso aí. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. E olha, se fosse a gente ia ficar a noite inteira falando. Passou aqui. rápido, né? Passou rápido. Mas já está convidado para uma próxima. Obrigado. Uma próxima eu quero trazer o Bruno. Sim. Agradeço a Carol que está aqui, tá? Ela tá quietinha aqui no canto, mas ela que proporcionou. A Fernanda, que está em Portugal, e eu falo direto com ela, eu não sabia que você estava em Portugal, Fernanda. Pô, mas legal. Obrigado a vocês, tá? Obrigado. Bom, programa Casa do Mr. Volpe vai ficando por aqui, lembrando que o programa Casa do Mr. Volpe tem reapresentação segunda-feira às 23 horas, tá? E domingo passa em os horários alternativos. Tem o apoio da FIC Assessoria de Imprensa, da Rádio Paradise FM.com, da editora Alma Mística e da Essencial para a Sua Alma. Legal? Na próxima oportunidade estaremos de volta com mais um programa A Casa do Mr. Volpe para você.